Olá, boa noite a todos, bem-vindos à nossa live class de hoje. Eu sou a Renata Flores, jornalista, e mais uma vez eu estou muito feliz de entregar esse conteúdo incrível do meu sucesso para vocês. E não sei se vocês sabem, mas hoje é o dia do empreendedor, é o seu dia, é o nosso dia. Independente de você ter um CNPJ ou não, o mais importante é você construir esse mindset da vida de empreendedor que você já está construindo hoje, assistindo a nossa live class, que vai ser incrível. Parabéns por estar aqui e parabéns pelo seu dia. A gente está entrando na 5ª semana do estudo de caso do Código da Transformação. A gente está se aproximando para o fim dessa série. Semana que vem é o nosso último episódio. Se você não assistiu, você que está precisando muito se adequar ao novo ambiente digital, você que está aí rodando e tentando entender a transformação digital, volta lá nas 4 live classes que a gente teve, assiste, maratona, como se fosse uma série, mas vai com papel e caneta, porque aqui a gente dá uma live class muito prática, com muitos ensinamentos de especialista e, claro, do nosso case de sucesso. E o objetivo dessa noite, gente, é muito claro. A gente vai entender os elementos da transformação digital de sucesso do Grupo Stefanini. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai falar do passo a passo desse processo, dos desafios e dos riscos envolvidos e das estratégias para obter resultados bem-sucedidos. Ou seja, a gente está num ponto altíssimo do nosso estudo de caso. Por isso que eu te falei, se você perdeu algum, volta. Inclusive, está vendo esse QR Code que está aí na sua tela? Você que não é assinante do Meu Sucesso, aproveita, aproxima a lente do seu celular desse QR Code, que você vai ganhar 7 dias grátis para entender que plataforma é essa de empreendedorismo, que tem tanto curso, tanta live class, que fala sobre marketing, venda, varejo, transformação digital. E aí eu tenho certeza que depois você não larga mais a gente, não. Vamos começar chamando o nosso protagonista, o Marco Stefanini. Ele é fundador e CEO do Grupo Stefanini, está presente em mais de 40 países. Para você que está chegando agora, a coisa aqui é grande. Tem mais de 30 anos de presença no mercado brasileiro e internacional. Marcos, e aí? Boa noite, estamos chegando no final, como é que você está? Boa noite, aqui sempre é um prazer. Agora, toda segunda-feira já está no meu calendário aqui. Sempre é bom falar com vocês. Legal. E hoje, Marco, e você, empreendedor, a gente tem também ao nosso lado o professor César Alexandre de Souza. Ele é estreante aqui no Meu Sucesso, mas ele vai agregar muito à nossa aula. É ele que vai dizer para você o como fazer. Por isso que eu falo, pega o tablet, pega papel e caneta, porque você vai anotar. Ele tem experiência de muitos anos ministrando aula na graduação, na pós-graduação, no doutorado, no mestrado. César, é um prazer te receber hoje aqui. Boa noite. Boa noite, Renata. Muito obrigado. É um grande prazer estar participando desse curso também. Boa noite, Marco. Um prazer e uma honra estar participando aqui com você. Boa noite. Hoje você vai compartilhar muito conhecimento com a gente, com todos os nossos vamos alunos, nossos assinantes, nossos empreendedores. É isso aí. Bom, não quero que você perca semana que vem a nossa última live class do estudo de caso Código da Transformação. Você precisa fechar esse ciclo. Como? Se inscreve no link que está na descrição aqui desse vídeo, que a gente avisa vocês o horário, quem são os participantes e o tema final da nossa live class da semana que vem, tá? Não perde tempo. Para você que não é assinante e que vai aproveitar o nosso QR Code, eu vou só explicar uma coisa. A gente publica toda segunda-feira um episódio sobre o que a gente vai falar naquela semana. Esse episódio tem por aí 20, 25 minutos. Muitas entrevistas interessantes, claro, tudo sobre o Grupo Stefanini, tudo sobre transformação digital. Eu não posso, nessa 1 hora de live class, mostrar esse episódio completo, a gente não tem esse tempo. Então, a gente separa alguns trechos para vocês irem degustando do que se trata. Mas depois vale a pena assistir o episódio completo. É ali que você consegue muito mais informação para complementar essa nossa live class de hoje. Vamos começar com um trechinho? Uns anos atrás, eu fiz uma aposta mais ousada. Normalmente, você tinha 2 grandes vertentes de como se transformar. Ou você pega uma pequena área da empresa, faz um modelo digital que deveria servir de espelho e referência para o restante da organização, ou você muda a organização inteira. Eu fiz a opção de mudar a organização inteira, que é muito mais difícil. Tem uma série de razões por que a gente optou por isso.
Dentro desse esforço, a gente continua nesse processo. A vantagem é que a gente tem muito característica do espírito empreendedor, que combina com o espírito digital. Olha, Marco, a gente já começou dizendo que você mudou toda a organização no âmbito da transformação digital. Quem assistiu o episódio completo vai entender melhor. Mas agora, eu queria que você falasse para a gente, se a gente pudesse dividir, assim, Marco, rapidamente, essa mudança em grandes pilares, ou se você quiser, em grandes premissas, para o pessoal que está nos assistindo, para que eles entendam a estrutura, a sua visão por trás da transformação da Stefanini. É o seguinte, normalmente, primeiro que a gente ainda está em transformação, né? Esse é um processo vivo, né? Você nunca termina, né? A hora que você acha que terminou, você vai dançar porque alguém vai te pegar. Então, é um processo vivo. Mas, dentro dessas duas grandes estratégias, né, mais extremas, você tem aquilo que eu falei, você cria um nicho, uma área à parte, que ela começa, você faz todas as vamos chamar assim, você aterriza todos os conceitos digitais e pratica aquilo naquela pequena unidade. Qual que é o problema disso? Qual a vantagem? Que você coloca todas as pessoas, teoricamente, com mindset digital, e ali você consegue ser rápido nesse trabalho de equipe e tudo mais. Qual que é o problema? É que a grande empresa vai tentar matar a unidade menor, porque, é claro, aquele bicho é diferente, é melhor, é mais... E na prática, o restante da organização não gosta. Então, a tendência da grande matar a menor ou não deixá-la prosperar é muito grande, tá? Esse é o grande risco. No nosso caso, a gente optou em fazer uma transformação total da empresa, exatamente para não ter esse risco da grande unidade, vamos dizer, da grande empresa, da massa da empresa, matar a pequena unidade que tem a iniciativa digital. E, obviamente, você convencer as pessoas, o trabalho de convencimento e de catequização é muito mais longo, tá? Então, e isso é muito importante, eu sempre falo da liderança dar o exemplo e você realmente se cercar de pessoas que querem a transformação. É muito comum pessoas terem um discurso que querem, mas na prática elas não querem. Elas querem manter o status quo, querem trabalhar com status, com as suas áreas, silos. Então, é importante que você identifique realmente quem está do seu lado e quem não está. Roteiro, mas e aí, tem como a gente identificar esse tipo de pessoa? Assim, se a gente pudesse só dar uma resumida, que não quer fazer, não tem esse tipo de mindset. É difícil, porque você tem 3 tipos de pessoa. A minoria que realmente fala que apoia e apoia, né? Uma outra minoria que fala que é contra, mas pelo menos esse você sabe que é contra e você trabalha. E uma, vamos chamar assim, a maioria que fala que é a favor pelo no mútuo, né? Esse é o grande problema de você identificar. Mas se você estiver participando ativamente, você aos poucos vai identificando. Mas tem um problema maior do que identificar. É a coragem de tirar as pessoas que não colaboram, tá? Então, eu, por exemplo, vivi isso, né? Então, muitas pessoas, às vezes, ou ela tem já uma história com você, ou ela tem uma performance razoável, ou você não tem quem pôr no lugar, e você vai postergando essa decisão. Essa decisão é mortal. Então, esse erro, claro, não é para fazer loucura, não é para sair demitindo todo mundo, não é isso que eu estou falando, mas algumas pessoas-chave você tem que trazer com espírito. Então, senão a sua luta vai ser em glória. Sim, é isso. Se a gente pudesse falar mais de alguma premissa, você acrescentaria alguma mais nessa mudança, nisso tudo que a gente falou, ou não? Não, eu acho que assim, eu já comentei dos líderes se envolverem, né?
Segundo, não terem medo de fazer os que a gente chama MVPs, lembra? São os testes, são os pilotos em digital, né? Outro ponto que eu já comentei aqui, de você ouvir muito a base. Então, a base e os clientes, eles te passam muita informação também que você pode digerir, né? Então, esse é o outro ponto. E tomar cuidado, lembra que eu falei da linha digital, de não ficar só no vapor e vamos chamar assim, no visual, né? Você até outro dia, um dos professores aqui usou ser um digital raiz, né? O que interessa é o resultado, trabalhar em equipe, né? Porque, no fundo, todo mundo gosta de digital, post-it, ter lá a piscina de bolinha e tudo mais, mas, no fundo, ele gosta de trabalhar ele mesmo, o time dele separado, na hora de ter, vamos dizer assim, uma vitória, ele gosta dele ser o protagonista. Então, na prática, você tem que tomar cuidado para você evitar esse tipo de comportamento, né? Tá? Então, acho que isso também é importante, não deixar, porque senão fica muito oba-oba. Então, a gente percebe, às vezes, algumas pessoas que começam a liderar o processo digital, vai muito para o visual, né? Eu acho que visual é parte do processo. Eu já falei isso várias vezes, mas não é o principal. A gente pescar alguns questionamentos, algumas perguntas, mas o ideal é que vocês conversem entre si, acabem se conhecendo e tragam perguntas, porque eu acredito que a gente vai ter tempo de responder a pelo menos uma. Por enquanto, eu já chamo o nosso primeiro assinante da noite, o Wellington. Olá, eu me chamo Wellington Matos, moro em Rio Branco, Acre. E Marcos, eu tenho uma pergunta para você. Como realizar a transformação digital em uma empresa de manutenção de equipamentos, onde as atividades são realizadas fisicamente? E também, como se posicionar no mercado com essa nova transformação? Desde já, muito obrigado e que você possa ter uma solução em que eu estou buscando há algum tempo encontrar. Muito obrigado, até mais. Primeira pergunta da noite já fala sobre ter um negócio físico e a dificuldade, né? Não vai ser só essa não, viu? Vai ter mais gente perguntando sobre isso. Aliás, estão chovendo perguntas nesse sentido. Marco. Eu não sei que tipo de manutenção ele faz, né? Mas, assim, em geral, quando você fala em manutenção industrial, vamos chamar assim, tá? Hoje tem o que eles chamam de IoT, né? Internet das Coisas, que é o seguinte: na prática, você consegue ter nas máquinas sensores, né? E esses sensores, eles vão enviando informações real-time para você, né? E você consegue fazer o que a gente chama de manutenção preventiva, né? E preditiva. Então, você, até pelo tipo do barulho do motor e outras características, você começa a perceber quando vai estourar a máquina, tá? Ou, depois, você vai coletando informações e você vai fazendo estatísticas. Então, dependendo do tempo, do barulho, de algumas outras condições da própria máquina, você consegue fazer uma manutenção com mais assertividade. O que eu quero dizer é o seguinte: imagina que você tem um parque industrial grande e você tem muitas máquinas, e normalmente você tem que parar para fazer manutenção industrial. Aquilo lá, quando você para, você está perdendo dinheiro, porque você não está produzindo. Então, se você consegue prolongar, porque você percebe pelos seus dados que você está recebendo que a máquina está boa e não precisa parar, e você posterga aquela manutenção, você está ganhando dinheiro. O inverso também é verdade. Se você percebe que uma determinada máquina está com ruído estranho, algum tipo de problema diferente, você consegue antecipar e vai lá e faz a manutenção antes dela estourar. Então, e aí tudo isso você pode ter, por exemplo, uma central de dados, onde você centraliza todo o acompanhamento da manutenção industrial. Então, esse é o primeiro ponto, tá?
O segundo ponto, eu estou dando exemplos, porque eu precisaria de mais informações para poder ser mais detalhado. Mas outro ponto é o seguinte: imagine que você tenha máquinas que estejam em acesso muito difícil, né? Difícil acesso. Vamos supor, imagine uma plataforma de petróleo, ou mesmo você está uma determinada máquina ou planta industrial que está, vamos supor, numa situação bastante longe de algum centro de cidade, por exemplo. Então, você hoje tem o que a gente chama de aqueles óculos de realidade aumentada que você pode pôr num determinado pessoa, às vezes uma pessoa que não tenha muito embasamento técnico, e alguém à distância aqui em São Paulo, ele vai guiando a pessoa e vai falando o que ele tem que fazer, o que ele tem que medir. Então, isso elimina a necessidade de transportar técnicos especializados, né? Então, essa é uma outra característica que você pode trabalhar. Ou seja, na prática, a área de manutenção, claro, depende da área que de novo, eu gostaria de frisar isso, né? Você pode, sim, criar um modelo bem interessante, né? E bastante digital. Agora, depende da área que você vai trabalhar. Tá? Espero que pelo menos tenha dado um norte, ou seja, é possível você acompanhar muitas máquinas à distância e prever quando ela vai estourar ou não, e também você vai fazendo uma série de dados estatísticos que te permite também fazer o seu trabalho com maior acurácia. Para o assinante Wellington? Complementaria, sim. Acho que o Marco deu essa sugestão fantástica, né, de utilizar o IoT, o Big Data, para fazer a análise preditiva. Também, eu acho que ele tem uma oportunidade de compartilhar esses dados com os clientes num aplicativo que permita ao cliente acompanhar a situação das suas próprias máquinas, avaliando os serviços, né? Então, assim, usar o digital para ficar cada vez mais próximo do cliente é a ideia da transformação digital. E acho que dá para fazer, sim, claro, dependendo do setor, né, como o Marco apontou bem, mas acredito que essa também possa ser uma ideia que possa complementar. Vou aproveitar já um gancho, professor César, e queria falar com você sobre o pequeno e o médio empreendedor. A gente tem focado muito neles, principalmente nesse projeto do Código da Transformação. As perguntas vêm chegando muito sobre como adequar o seu negócio no ambiente digital, enfim. Então, a gente está falando muito para o pequeno e para o médio empreendedor. Se você pudesse elencar, professor, que elementos não podem faltar para alguém que deseja dar o primeiro passo da transformação digital no seu negócio? Muito bem. Então, o primeiro elemento, acho que o Marco apontou, e é a história dele, né? É o empreendedor abraçar o digital. A visão tem que vir de cima e ele tem que dizer para a empresa, olha, essa é a visão da empresa e a gente vai seguir com ela, né? Então, a visão do empreendedor para isso é fundamental, é o primeiro passo. Então, não basta você simplesmente, eu acho que é legal, você tem que abraçar, incorporar isso nos seus negócios, né? E faz parte do empreendedor passar a visão e o entusiasmo disso para o resto da equipe. Em algumas pequenas e médias empresas que eu visitei, nas pesquisas que eu realizei, eu vi que aquelas que se destacam têm sim um empreendedor com uma visão digital, seja para controle interno ou para contato com o cliente, mas ele tem sim essa visão, tá? O segundo elemento, na pequena empresa que eu vejo, é pensar na infraestrutura de dados e informações, ou seja, os sistemas internos. Então, a pequena empresa, ela tem que ter, sim, uma preocupação de começar a estruturar isso de maneira adequada. Tem um sistema RP que se conecte a um comércio eletrônico ou os sistemas de apoio à decisão, tá certo? Então, isso aqui é uma base para construir o resto. Normalmente, a gente fala que as pessoas são a parte mais importante, mas no caso da pequena e média empresa, eu acho que, por vezes, isso pode ser por falta de recursos ou por falta de orientação, às vezes acontece isso, não tem isso adequado. Então, isso é um passo muito importante, né? As pequenas empresas usam muito o fornecedor local, e é importante que elas pensem, avaliem se esse fornecedor local tem condição de ajudá-las no passo que vai além da tecnologia, que é a aplicação aos negócios, tá? O terceiro elemento, agora sim, são as pessoas. Claramente, o Marco apontou aí brilhantemente na exposição,
né, que as pessoas é que vão fazer acontecer a transformação digital, elas têm que estar engajadas, motivadas e, de fato, cooperando, né? Então, isso tanto na pequena quanto na grande empresa é a mesma questão. Na pequena empresa, temos aí alguma dificuldade maior de obter esses conhecimentos, mas, por outro lado, é uma equipe menor, mais fácil de lidar com isso. Então, assim, vamos pensar num trade-off, tá? Mas, claro, eventualmente pode ser necessário investir em treinamento ou até em substituição de pessoas. O quarto elemento da pequena empresa que eu queria destacar é a priorização. Quando eu visitei essas pequenas e médias empresas, eu vi que muitos empreendedores queriam fazer, mas eu não tenho tempo, porque falta a pessoa, eu tenho que ficar no lugar. Então, tempo é sempre uma questão de priorização, né? Escolher um projeto que seja importante para a empresa e colocar prioridade nisso, né? E, finalmente, o quinto elemento é o começar a fazer, e o Marco salientou bem isso também. É importante começar com algum projeto essa linha de direcionamento. Professor, isso. vamos relembrar só um pouquinho, inclusive, da aula e tal. O que são as ERPs? Então, os sistemas ERP são sistemas integrados de gestão, que são, assim, um tipo de pacote que você pode adquirir para gerenciar os processos internos da sua empresa. Muitos deles têm extensões para CRM ou para comércio eletrônico, enfim. É um suporte tecnológico para os sistemas de informação da empresa que você normalmente adquire, né? Os Enterprise Resource Planning Systems, que a gente aqui no Brasil conhece como sistemas integrados de gestão. É isso aí, era só para a gente relembrar mesmo. Você que está vendo esse QR Code na tela e acabou de chegar, isso é um presente nosso para você no Dia do Empreendedor. Aproveita, aproxima a tela do seu celular e ganha 7 dias grátis para conhecer a plataforma do meusucesso.com, tá bom? Vamos falar de desafios e riscos no processo? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá, mais um trechinho do episódio que a gente separou para vocês. Cuando uno habla de tecnología tradicional, en el pasado eran tecnologías donde hacías, por ejemplo, desarrollo de software con una metodología, digamos, muy del pasado, metodologías que ya hoy en día están obsoletas, pero después el mundo digital tiene más que ver, yo te diría, no con un desarrollo de producto, sino con una visión de negocio digital. Y ahí es donde nosotros estamos penetrando muy fuerte ya hace algunos años. Y la penetración en el mundo digital tiene que ver también con el mercado. Nosotros empezamos enfocándonos en negocios digitales hace unos cuantos años atrás. Empezamos una transformación interna dentro de la compañía unos cuantos años atrás. No solo por una visión de negocio, sino por una necesidad. Nosotros teníamos que transformarnos para avanzar en el mundo digital. Y como empresa que está dando servicios a las compañías, nosotros tuvimos que hacer este cambio antes que el mercado, justamente porque el mercado lo exigía. Y esa transformación interna, que aún hoy continúa, es un proceso, nos permitió también, digamos, prepararnos nosotros y enfocarnos en ayudar a nuestros clientes. Toda mudança, na verdade, ela acaba sendo impactante para o mercado. Você tem as empresas que se adaptam melhor, as empresas que demoram muito para se adaptar e as empresas que acabam decaindo, né? Bom, vamos lá. A gente já sabe que adaptação não é algo simples e você mesmo diz, Marcos, que a cada 5 anos você tinha que se reinventar e começar seu business de novo, mas com a mesma base de clientes, que essa necessidade de se reinventar e aprender sobre uma nova tecnologia, seus desdobramentos, enfim, isso faz parte do DNA da Stefanini e de tudo que você pensa. Então, são 2 perguntas aqui, Marcos Stefanini. O que permite essa velocidade em uma empresa? É uma pergunta de $1 milhão para você. E a segunda e que dicas você poderia dar para ajudar quem não está conseguindo acompanhar essa velocidade nesse momento? Eu acho que a questão da velocidade, né, vamos chamar assim, sempre você nunca se acomodar, né? Você lembra da história que eu já falo várias vezes, do meio copo cheio, e crise é sinônimo de oportunidade, sempre esses chavões que eu acredito, né?
Então, na prática, existem, primeiro, duas situações extremas, né? Quando você está com muito sucesso, as pessoas tendem a se acomodar e se achar que são melhores que as outras. Elas se tornam arrogantes. O líder normalmente é arrogante. Isso é um erro fatal. Agora, então, muito mais rápido a taxa de mortalidade. O segundo, vamos chamar assim, que é o extremo oposto, é a pessoa não conseguir acertar e a ter uma baixa autoestima porque não consegue acertar, né? Então, você tem os dois extremos que você tem que combater. Então, para mim, o sinônimo aí de dar certo é uma capacidade de resiliência, né? Então, essa característica de resiliência vem ao longo do tempo, conforme você vai enfrentando desafios, vai perdendo vários, mas você vai vencendo alguns. E nessas vitórias, você vai melhorando a sua autoestima, mas mais do que isso, você sabe que as coisas são difíceis, que com muita determinação você pode vencer algumas. E tem outras que você vai perder. Então, na prática, é mais ou menos isso, tá? Agora, nessa transformação digital, tentando ser mais prático, tomar cuidado, primeiro o seguinte, quando você vai lançar qualquer serviço, qualquer oferta a uma empresa, você tem que estar atento se aquilo vai atender uma necessidade do mercado do seu cliente. É uma coisa óbvia isso, mas muitas vezes a gente não vai a fundo. Ou seja, as empresas digitais que dão certo são aquelas que estão atendendo suprindo uma determinada necessidade ou um gap que existe no mercado. Por mais simples que seja, tá? Então, não precisa ser algo sofisticado, não, tá? Então, esse é um ponto fundamental que você deve medir. E não tem problema você, muitas vezes, vai fazer o que a gente chama de um nome chique, benchmark, mas é copiar uma ideia que é usada em outro país ou mesmo em outra cidade, alguma empresa está fazendo. Mas procura copiar a ideia, né? Não no sentido negativo, não é copiar simplesmente você vê o modelo de negócio, você pode aplicar e você vai desenvolver, mas você pode, normalmente, o que acontece? Quando você pega uma ideia, você tem condições de melhorá-la. É mais ou menos que nem você escreve um primeiro texto. O cara faz um draft do texto, um rascunho no texto. O segundo cara que lê o texto, ele tem condições de fazer um texto melhor, porque ele já tem a base que alguém fez. É mais ou menos que nem uma ideia. Você está no mercado, não tem, obviamente, não estou falando de propriedade intelectual, não estou falando de roubar um software, nada disso. Estou sendo bem claro, alguém lá numa outra cidade faz um modelo legal de negócio. Você pode trazer para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu estado e tentar melhorar. Quer dizer, o cara teve uma ideia e você pode aprimorar essa ideia, né? Então, chamar essa atenção, ver o que está acontecendo no mercado fora e tudo mais, né? Então, esse é um ponto. Talvez um outro ponto que a gente está falando de pequenas empresas, que o professor estava falando, César, normalmente você não tem condições de contratar uma consultoria, você não tem o mesmo orçamento. Então, eu sugiro você ler muito, ouvir muito, perguntar muito, né? A gente fala agora, muito é forte esse sentimento, que curiosidade, né, é sinônimo de inteligência, né? Você ser curioso, tentar descobrir alguma coisa, ouvir bastante, perguntar. E, às vezes, como a sua equipe, a sua empresa é pequena, a sua equipe, vamos dizer, o core dela, o principal é pequeno, permite muitas vezes você fazer grupos de estudo. Eu lembro quando a Stefanina era pequena, a gente lia alguns materiais, cada um lia algum, e depois sentava e debatia, trocava ideias de uma maneira muito aberta e franca, já que você tem mais dificuldade de acessar, às vezes, alguma consultoria ou um trabalho mais elaborado, porque o teu orçamento é mais restrito. Vou trazer uma aqui e vamos ver o que a gente responde, tá? O professor César e o Marco. O Ariel, ele fala o seguinte: e como fazer quando não é possível trocar ou tirar pessoas que não colaboram com a transformação digital? Eu fui puxar isso lá no início, olha o que deu. No serviço público, por exemplo, é muito complicado substituir pessoas. Olha, Ariel, não sei o que você está querendo, mas, enfim, joguei a bomba no colo do Marco. Depois, em seguida, já para o professor também, tá? Ó, estou olhando só, observando.
Eu acho que, vamos pegar assim, realmente o serviço público é difícil de emitir mesmo, né? Mas você pode movê-lo para outra função, né? Vai para a unidade, isso é fácil fazer, né? Ainda mais que ele normalmente não vai querer tocar aquele projeto, você explica e joga bem claro, e ele, às vezes ele quer, vamos chamar assim, ou porque ele não concorda, pode ser, e às vezes, né, ele tem direito de não concordar, ou ele também não quer muito risco, né, tá mais tranquilão. Então ele vai procurar um lugar, você procura um lugar tranquilo para ele, né? Então, a questão de mover funcionários de uma unidade a outra, isso acontece muito no serviço público, né? E você trazer gente que está com vontade. É engraçado porque você pesquisando, você vai se surpreender também, como tem gente que não tem vontade e tem muita gente com vontade. Em qualquer lugar, e no mundo privado e no mundo público também, tá? De ser muito difícil trocar uma pessoa ou mesmo tirar, né, uma pessoa que não colabora com a transformação digital. Eu penso que os empreendedores, nesse momento, de fato, isso é uma grande questão. Porque como há uma velocidade de se fazer isso nas empresas, nos serviços, né? E aí? É um dos grandes desafios mesmo, substituir as pessoas ou movê-las, né, como o Marco comentou, uma possibilidade do serviço público, mas também, como ele comentou, no serviço público tem pessoas que estão interessadas em nos ajudar a resolver os grandes problemas, e é curioso como no serviço público, a gente está falando aqui da visão do topo, né, muitas vezes a inovação surge na base, que é a pessoa que está ali enfrentando o dilema e tem que resolver as questões. Então, ela tem que fazer porque, na verdade, ela está buscando uma solução para o seu problema, mas, ao mesmo tempo, acaba sendo uma inovação que pode ser replicada em vários setores do governo. Então, assim, existem as resistências, sim, mas, por outro lado, na base, lá acontece muita inovação, um pouco diferente de empresa, às vezes, né? Tem mais dificuldade de fazer orientação estratégica para isso. É a minha visão. Muitas vezes a gente não é claro na nossa mensagem também, às vezes o erro vem da gente, tá? Então, às vezes, a gente não é claro na mensagem, não é claro no que a gente quer, né? Às vezes, nossa visão não está totalmente correta, então, às vezes, a gente pode entender que as pessoas que estão debatendo com você, elas são contra. Aliás, eu acho que quando a pessoa debate, aquilo é um sinal positivo, né? O problema é aquele cara que fica quieto e não faz o que você combinou. Esse é o pior cara. Então, precisa tomar muito cuidado para a gente também ser bastante didático, a gente se autocriticar o tempo inteiro, né? Porque a chance de você não estar passando, por exemplo, às vezes você tem um monte de coisa na cabeça, mas você não passou claramente para a equipe. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, isso é muito comum com o empreendedor. Está na cabeça dele, mas não está na cabeça da equipe, então não adianta, né? Então, esses pontos são também igualmente importantes que o empreendedor tem que, ou empreendedor, ou um líder de alguma área, fazer essa autoanálise o tempo inteiro. Também pode perguntar para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas tiveram dificuldade de entender exatamente o que você queria. Passos te pergunta assim, Marco, a transformação digital vai causar uma concentração de conhecimento? Aí ele segue. Afinal, se eu preciso de um especialista em qualquer lugar do mundo, por que eu vou ensinar os técnicos locais? Vocês estão quentes hoje, hein? Eu acho que, assim, primeiro há uma mudança de perfil do profissional. Então, imaginem, por exemplo, quando teve a Revolução Industrial, né? Inicialmente, um monte de gente ficou sem emprego, que era o artesão, né? E depois as coisas se ajeitaram. Então, eu acho, basicamente, que você muda, acho não, tenho certeza que muda muito o perfil da mão de obra e a necessidade da sociedade retreinar as pessoas. Isso é uma condição vital que eu vejo pouquíssimos países realmente trabalhando com afinco nessa linha. Esse é o primeiro ponto, que ao mesmo tempo, é uma oportunidade, é um problema e teria uma solução, mas ainda ela não foi implementada. A segunda é que, normalmente, a destruição de alguns trabalhos mais braçais, ela vem mais rápida do que a oportunidade. Então, você tem um gap, isso muito provavelmente pode acontecer, tá?
O terceiro ponto que ele comentou, então, primeiro que assim, vamos ser práticos, especialista em qualquer lugar do mundo também é difícil, não é só aqui que falta. Aliás, ao contrário, não sei se, por exemplo, a Stefanini, um dos grandes serviços que a gente chama, a gente faz nearshore. O que é isso? Você pega técnicos, especialistas por exemplo, da Romênia, da Polônia e da Ucrânia e fazem serviços para a Alemanha, para a Suíça, para a França. Por quê? Porque lá já está faltando mão de obra, não é só custo. Mão de obra qualificada, estou falando. Nos Estados Unidos, mesma coisa. O país mais tecnológico do mundo, a gente tem um monte de gente no México, no Brasil, mas principalmente nas Filipinas, na Índia, trabalhando para os Estados Unidos. Então, esse conceito você tem que abrir. Então, na minha opinião, quanto mais pessoas você puder formar, melhor. Porque existe uma falta de talentos, um gap de talentos brutal e vai ficar pior. Então, e outra coisa, quando você treina um time, se você colocar um propósito neles e der uma visão para onde eles vão, esse time pode ser mais leal. A gente sabe que é mais difícil, não é muito fácil. E outra coisa, ele entende do teu negócio. Uma coisa é um especialista que está no outro lado do mundo, ele não entende muitas vezes o seu cliente. Imagine um indiano ou um chinês ter uma capacidade de entender a cabeça de um cliente, um usuário brasileiro. E vice-versa. Tá? Então, cuidado, eu acho que tem que abrir mais a cabeça nesse ponto. Eu não concordo com a afirmação, eu acho que ao contrário, nós temos que treinar, nós temos que ensinar, até porque tem um dever de cidadão, né? Uma sociedade só vai avançar, e o Brasil, se nós realmente trabalharmos melhor a mão de obra brasileira. E um ponto importante, eu já acho que já devo ter falado aqui, eu sempre gosto de comentar, e foi uma das razões que a Stefanini começou a se internacionalizar, porque a mão de obra de tecnologia no Brasil é acima da média, ela não é abaixo da média. Tá? É isso aí. O que é bom nessa live class é isso, o debate. E agora o debate, trazendo o debate do chat para vocês, além dos assinantes. Então, continuem mandando os seus questionamentos. Sempre podem aparecer aqui na nossa live class. Professor César, vamos pensar em 2 cenários. No primeiro, o negócio ele já nasceu no contexto digital. No segundo cenário, ele precisa fazer a transformação agora, rodando. E considerando essa segunda opção, que é a situação de muita gente que está assistindo a gente agora, vamos pensar que tipos de estratégias e pontos de atenção são fundamentais para o empreendedor nesse processo. Muito bem. Pensando, por exemplo, na entrada no comércio eletrônico, né, que seria a primeira fase de uma transformação digital. Eventualmente, ali a empresa vai ter dois canais diferentes convivendo e, por vezes, competindo. Então, essa é uma situação que tem que ser administrada. Como o Marco apontou, uma opção é você dividir isso, uma empresa ter uma divisão para uma ação e a divisão tradicional, tá certo? Que tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens ali, como foi apontado, né, a questão da sabotagem, né? Mas, enfim, é uma das maneiras de fazer. Na pequena empresa, eventualmente, isso não tem opção. Né? Tem que ser feito toda a empresa junto, porque não dá como dividir, não tem recurso, né? Por outro lado, então, é uma vantagem, como o próprio Marco apontou, e foi a opção dele, né? De começar todos juntos. E aí, o que é necessário, então? É isso que tem que ser bem claro, né? Ambos os negócios têm que ter a mesma visão do cliente. Aliás, o cliente tem que continuar percebendo a empresa como uma empresa única e tem que evitar ruídos de comunicação entre os dois lados do negócio. Aquele que é o tradicional, que ainda está dando receita, e o novo, que vai ser o futuro, tá certo? Então, isso tem que ter uma visão bem clara, que é a ideia do omnichannel, que acho que foi apresentada aqui ao longo das aulas, e que hoje em dia é uma questão que todas as empresas estão discutindo, seja varejo ou mesmo manufatura. Então, assim, a pequena empresa tem a oportunidade de fazer isso pelo seu porte, tem uma maior facilidade de integrar as equipes. Agora, a questão também da tecnologia adequada, ela tem que ter ali uma infraestrutura de informações, como eu comentei, que seja única e que permita que isso aconteça. Então, acho que isso é o ponto fundamental, garantir essa visão única do cliente para que essas duas áreas de negócio possam conviver, né? É claro que
eu não sei se é exatamente o contexto da pergunta é esse, muitas empresas estão partindo para isso agora por conta de uma necessidade que surgiu, uma crise, tá certo? Então, é natural que, nesse primeiro momento, a vontade é de sobreviver. Eu quero sobreviver, então vamos fazer o comércio eletrônico, depois a gente vê. Quando chegar esse depois a gente vê, é que tem que ser administrado de maneira a evitar um prejuízo para o outro negócio. Aí vai ter que ser repensado o alinhamento entre o modelo tradicional e o novo, né, e repensado com calma isso. De maneira mais estratégica. É aí que eu te puxo, Marco, é aí que eu te puxo, porque eu queria que você acrescentasse nessa resposta ótima do professor, como é que a gente pode ajudar as pessoas a não perderem muito as vendas durante essa adaptação, né? Essas pessoas estão chegando, né, no comércio digital, por exemplo, a ponto de prejudicar demais o caixa da empresa. Como é que a gente pode ajudar aqui agora, praticamente? Na verdade, nessa hora você tem que ser bastante pragmático, né? E o ótimo é inimigo do bom. Então, você tem que fazer o que é possível, né? O ideal era você ter estruturado um e-commerce, mas não fez. Bom, não fez, já foi. Então, por exemplo, a questão de vender por WhatsApp. É uma coisa super simples, né? Você põe os vendedores, vamos imaginar, mesmo agora com as lojas abertas, a grande maioria das lojas ainda deve estar com o movimento abaixo do normal, né? Você pode pôr o vendedor para vender por WhatsApp, ele não tem que fazer lá, né? Então, você pode... E aí, aquela capacidade que tem o líder de empreender, empreender não é só novo negócio, é ele se virar no meio do caos. Então, você teve empresas que em 1, 2 semanas disponibilizaram isso e começaram a vender por WhatsApp, né? E é claro, vai estar organizado, vai estar... Não vai, né? Aí, o que você faz, né? Aí que está aquela capacidade de você sempre estar insatisfeito no bom sentido, ou seja, procurar sempre se aprimorar. Então, você faz uma rodada de pôr. Tá bom, vamos fazer uma outra agora. Então, agora eu tenho que estruturar melhor. Como é que eu vou armazenar esses dados que estão chegando para mim? Então, vou pegar alguém e vamos armazenar os dados, contratar lá uma pessoa, um programador, algum assim, que vai analisar os dados, não é? Tem gente, por exemplo, agora, nós mesmos tem uma empresa nossa que faz isso, aquele live e-commerce da China lá, que você põe que nem você faz aqui o QR Code, e a pessoa está entrando no teu, a mesma coisa, ele faz um show e põe um QR Code do lado e alguém vai lá e está vendendo o produto, né? Agora, na primeira vai assim, aí na segunda ele percebe que congestionou e não dava conta, porque é um período curto. Aí, no nosso caso, por exemplo, você põe uma inteligência artificial, um bot, que ele já filtra e tem coisa que ele já vende direto e outras ele cai no humano. Então, a cada rodada, você vai aprimorando, tá? Então, é muito importante isso. Por exemplo, teve gente que colocou o site e vendendo no e-commerce rápido, porque hoje você tem várias empresas, né, que elas te viabilizam, você não precisa ter o seu site, o seu e-commerce. Você gruda em alguma plataforma e começa a vender. É o ideal? Não, mas é o que tem, né? Então, você tem hoje... Essa é uma coisa muito legal do digital. Ele democratizou muito, que nem o professor falou do RP, que é o sistema de gestão, é o quantos a pagar, a receber. Antigamente, você implantar um RP... Aliás, antigamente, você construía um RP, que era um inferno. Depois tem os sistemas de gestão muito caros. Hoje você tem alguns lá que você vende até na banca de jornal, uma coisa simples. Hoje tem produtos relativamente bons para uma empresa pequenininha, que está na nuvem, então você não precisa ter servidor, precisa contratar data center, nada. Já vem e se acessa lá na nuvem. A mesma coisa da plataforma. Você pode vender seus produtos, plugar, tira foto, põe lá e vai vender. Depois você vai ver se quer ter o seu próprio e-commerce, depois você vai estruturar melhor. Então, veja o número de oportunidades que o cara tem, mas ele tem que se mexer. Ele não pode ficar desanimado e falar, o mundo acabou. O mundo não acabou, não. O mundo, aquele seu mundo acabou. Começa outro,
Fala, pessoal! Tivemos um probleminha técnico na live class da 5ª semana do Código da Transformação. A gente está falando sobre transformação digital, mas a gente não poderia deixar de entregar, de completar o conteúdo da última parte dessa live class. Por isso que a gente está voltando aqui. E mais uma vez eu peço desculpas, mas agradeço a sua presença. Vamos lá, vamos para o último trecho da nossa live class. É mais um pouquinho do episódio que eu já disse para vocês, que vocês assistem completo no meusucesso.com. Aliás, se você está vendo o QR Code aqui na tela, aproveita, aproxima a lente do seu celular e degusta os 7 dias grátis. Você já assiste esse episódio completo e toda a série do Código de Transformação com o nosso protagonista, Marco Stefanini. Vamos para mais um trechinho. A gente preparou todos os 25 mil colaboradores no mundo todo, não só os gestores como os colaboradores, para todo esse processo de transformação digital. Como? A gente definiu de uma maneira um pouco mais simples. Transformação digital nada mais é do que uma transformação cultural. E transformação cultural é feito por pessoas. Feito por cada um de nós, que temos que resetar, né, literalmente, renovar o nosso mindset para um mindset novo, um mindset de aprendizado, de reaprender tudo que foi ensinado para a gente no passado e que hoje algumas dessas coisas não fazem mais sentido nesse novo mundo, nesse mundo digital. A gente tem a parte de indústria 4.0, então, de como é que a gente trabalha com os nossos clientes que têm grandes operações fabris a serem mais eficientes, a serem mais inteligentes, a serem mais seguros, a parte do uso de informação. E a última parte são as ventures de marketing digital, no qual eu ajudo a entender o cliente, achar a melhor maneira de se comunicar, engajar aquele cliente, fidelizar ele, como é que eu me comunico melhor, como é que eu crio uma conversa melhor com o meu cliente. São um pouco das ventures. E o que elas representam, no fundo, é como é que a gente está renovando as nossas ofertas, atendendo melhor os nossos clientes. Quando eu olho naquela parte de transformação digital, que é fazer melhor o que eu já faço, elas ajudam a fazer isso dentro dos serviços de TI que a gente presta para os nossos clientes. E também ela traz uma série de componentes, que são as coisas novas que a gente pode fazer para o nosso cliente, que normalmente ele tem esse desafio que ele precisa. Marco, a gente tem prestado atenção, se inteirado do Grupo Stefanini ao longo desse estudo de caso. A gente está na 5ª semana do Código da Transformação e eu acho que já é fato, já é entendido para todos nós que o Grupo Stefanini é muito focado em alternativas que gerem os resultados muito bem-sucedidos, mas como? A partir da satisfação do cliente. Então, eu quero que você conte para a gente, nesse processo de transformação digital da Stefanini, que tipo de iniciativas práticas representam esse movimento. Por exemplo, as ventures que o Guilherme comenta no nosso vídeo, são parte dessa estratégia? Sim, vamos começar pelas ventures, então. Sim, as ventures são parte importante desse processo, né? Porque elas trazem novas ofertas, novas soluções digitais, e muito focada no negócio, porque o nosso serviço tradicional, ele era mais focado de tecnologia, mais focado na própria estrutura de tecnologia das empresas, era o nosso interlocutor. Agora, o nosso interlocutor no mundo digital é o próprio cara de negócio. Lembra que eu sempre enfatizo, né? Que a tecnologia viabiliza, mas o grande diferencial é o modelo de negócio, né? Então, essas ventures, nós fomos adquirindo e trabalhando junto para construir uma grande empresa já nos últimos 8 anos. E elas atendem os principais pilares da transformação digital. Então, você tem um pilar uma das empresas é para a parte de analytics, né, que é a parte de dados, uma outra é inteligência artificial, uma outra é core bancário, sistema financeiro digital, outra é payments, né, meios de pagamento, aí tem uma outra que é de indústria 4.0, outra focada em marketing digital. Então, são várias, vamos dizer assim, vários pilares da transformação digital que a gente foi construindo empresas extremamente especialistas. Então, ela é uma resposta, as ventures são uma resposta prática à necessidade da Stefanini e do grupo se reinventar e se reposicionar
no mundo digital. Então, vamos para o último assinante da noite, o Osman. Olá, eu sou Osman Zec e a minha pergunta para o Marco é a seguinte: como realizar a transformação digital de sucesso numa empresa que tem um produto de alto ticket e que a presença física do cliente é fundamental para fechar o negócio? Obrigado. Mais uma pergunta, Marco, sobre a questão física do negócio, né? A gente já teve uma na primeira parte da nossa live class de hoje, mais uma. E eu acho pertinente, porque a gente tem falado só sobre o e-commerce. Vamos responder ao Osman, então. Infelizmente, o Osman não comentou para nós qual é o tipo de negócio em detalhe, né? Ele somente comentou que é um ticket alto, e que, normalmente, um ticket alto não necessariamente é ruim, porque um dos grandes entraves, obstáculos do comércio digital é a logística de entrega, né? E, nesse caso, como um ticket é alto, obviamente, a gente não sabe se é grande volume ou não, mas, na teoria, poderia ser entregue em casa. Então, esse não é uma desvantagem. Agora, provavelmente, o hábito do consumidor não combina na compra digital. Mas isso pode ser enganoso, né? Porque as pessoas vão mudando o hábito e elas vão se descobrindo. Então, é importante, de novo, ouvir o cliente, né? Ter uma aproximação, uma pesquisa, entender qual é o cliente, o perfil dele, quais seriam os entraves e provavelmente a gente possa ter uma surpresa. Então, hoje, vamos citar duas coisas. Artigo de luxo, por exemplo, na pandemia tá vendendo muito. São tickets altíssimos. E as pessoas estão comprando que não era hábito. Joias, por exemplo, as pessoas gostavam de ver a joia porque dá mais conforto. Mudaram o seu hábito, né? Mesmo o carro tinha um hábito de... sempre tinha na cabeça das pessoas que elas gostavam de fazer test drive e tudo. Na prática, isso não acontece. Às vezes, ela já conhece o carro, já testou com um amigo. Então, também possibilitaria um comércio digital. Ou seja, em grande parte, esse conceito de ticket alto e um hábito diferente do consumidor não necessariamente é uma barreira, tá? É uma questão de entender o contexto e você achar o mecanismo, o modelo adequado para atender e satisfazer esse consumidor. Professor César, a gente já entendeu, já foi dito isso no nosso episódio, o Marco repete essa frase ao longo de todas as nossas live classes, porque ela realmente é muito importante para todo mundo. A gente entende que, na realidade, a transformação digital não vai terminar nunca. Essa que é a realidade, que todos nós entendamos isso, principalmente os empreendedores, nossos assinantes que estão assistindo. Mas para que esse processo seja realmente contínuo, vamos falar do pequeno e do médio empreendedor. Que elementos, que ferramentas esses pequenos e médios empreendedores podem utilizar no dia a dia para acompanhar os resultados e ajustar, enfim, o que for necessário? Muito bem, Renata. A gente pode pensar em 3 elementos principais para isso. O primeiro deles é, assim, a transformação digital é um processo de mudança. Então, é necessário você manter a energia da empresa nisso, né? O entusiasmo. Então, assim, o primeiro elemento é a comunicação ampla de tudo que está acontecendo, dos resultados positivos, dos resultados negativos e o que foi feito para contorná-los. Tem que manter o diálogo aberto com os colaboradores, com os parceiros, né? Até e possivelmente com os clientes também nesse processo, né? Então, nós temos aí ferramentas que as empresas, pequenas e médias empresas podem usar, já usam, que são as ferramentas de redes sociais, internas, enfim, acho que tem bastante tecnologia para isso, mas o importante é que haja esse espírito aí da comunicação aberta, do diálogo. Também pode haver, ser definidas reuniões periódicas das pessoas que estão conduzindo o processo, enfim, né, no começo mais regulares, mas depois isso pode ser mais espaçado, mas é muito importante. O segundo elemento, que foi bastante discutido numa das aulas aqui do curso, são as métricas. A gente tem que medir, né, para poder entender o que está acontecendo. Então, a empresa tem que ter claro aí quais são os seus objetivos nessa transformação.
por exemplo, é atendimento nos clientes, é melhoria de atendimento aos clientes, então tem que ter métricas específicas para isso. É melhoria no processo de entrega, na eficiência do processo, tem que ter métrica. É melhoria na qualidade dos sistemas, da informação dos sistemas, tem que ter métrica para isso, né? Então, assim, construir os conjuntos de indicadores adequados e utilizá-los para gestão. E ligado a esse elemento tem a questão da atribuição de responsabilidade. Acho que o Marco comentou isso numa das suas respostas, né? Eventualmente, né? Então, tem o lado motivacional positivo, mas as métricas estão aí também para cobrar responsabilidade, muitas vezes, de quem não está acompanhando, né? E, finalmente, o terceiro elemento, aí pelo lado positivo, são os incentivos. Pensar em como incluir nos incentivos das pessoas, né, a obtenção desses resultados. Então, assim, incentivá-las, assim, não monetariamente sim ou não, mas pode ser outras maneiras de incentivo, pelos bons resultados obtidos na transformação digital. Seriam esses 3 elementos principais. Ótimo. Olha, hoje eu vou terminar a nossa live class, vou fazer um fechamento aqui, diferente do que a gente faz sempre. Eu vou trazer um trechinho, mais um trechinho desse episódio que você assiste completo na plataforma do Meu Sucesso, só que esse trechinho, ele é muito provocador. É para que você lembre de tudo que a gente estudou até agora e também saiba que agora só falta mais uma live class para a gente fechar com chave de ouro o Código da Transformação do Marco Stefanini. Assiste comigo. Nós, como ser humano, a nossa cabeça não é fácil dela ser, né? Os nossos bits e bytes, elas não mudam tão rápido assim. O grande desafio para mim, todas essas mudanças, é como é que você faz com que a tua equipe se adapte a todas essas mudanças. Ao mesmo tempo que tem gente que acha que tem que tirar todo mundo e colocar gente nova, você tem uma cultura que você traz, que quando você faz isso, você perde a cultura da tua organização. Então, como é que você, nessas mudanças, você mantém a cultura, que é o cerne, que são os valores, as crenças que você tem, e ao mesmo tempo você muda como modelo de negócios. É um desafio imenso, que vai continuar tendo, e cada vez numa velocidade maior. E aí, o nosso desafio é o quê? Cada vez lidar melhor com gente. Não é com tecnologia. A Mônica finaliza a nossa quinta live class falando que a gente precisa lidar com gente mais do que com tecnologia. Eu acho que é uma ótima provocação para todos nós, principalmente para você, pequeno e médio empreendedor, que está aí perguntando que loucura é essa da transformação digital, como é que eu vou me adequar a esse ambiente digital. A Mônica dá uma ótima dica para todos nós. Aliás, se você quiser comentar, Marco. Acho que a Mônica foi no cerne da questão, né? A gente sempre fica preocupado com a tecnologia, ela é importante, ela não é fácil de implementar, a gente sabe disso, né, minha vida, mas vamos dizer assim, o núcleo duro da história é gente, né? Como é que você combina essa transformação e mudar o mindset das pessoas, né? Esse é um desafio hercúleo, né? Por isso que a gente tem procurado também, quando vai recrutar, contratar as pessoas, começar a dar mais atenção no que a gente chama de soft skills do que hard skills, né? O que é isso? Muito mais nos aspectos comportamentais, o perfil da pessoa, do que exatamente o conhecimento que ela tem, né? Porque o conhecimento você adquire. Atitudes, comportamentos já é outra história, é difícil mudar. Então, esse é um grande desafio e é impressionante, é um pouco que a gente volta naquela ideia que o mindset digital é muito parecido com o mindset do empreendedor, né? Nós estamos falando de gente. Professor César, concorda com esse conceito que eu acho que a Stefanini traz desde o início, né? É DNA da Stefanini, que é a cultura das pessoas, mais do que da tecnologia? Com certeza, concordo sim, e acho que é uma boa notícia para nós seres humanos, né? Continuamos sendo a parte mais importante das empresas e acho que nunca deixaremos de ser. Então, acho que isso é fantástico.
Obrigada pela participação, professor César. Foi muito interessante, agregou demais. Eu tenho certeza que, principalmente o pequeno e o médio empreendedor, eles se identificaram muito com as suas respostas. Obrigado, Renata, e muito obrigado, Marco. Obrigado aí. Obrigado, César. Obrigado, Renata. Até a próxima aí. Na próxima Obrigada, Marco. Não esquece que a gente tem, na próxima segunda-feira, live class de fechamento do Código da Transformação. A gente está falando do Grupo Stefanini, uma empresa que está presente em mais de 40 países, tem mais de 30 anos de experiência. Se você ainda não assistiu, volta lá nas nossas live classes e assiste. E eu espero vocês na próxima segunda, às 21 horas, aqui no canal do YouTube do Meu Sucesso. Tchau, tchau. Ótima semana.